né? Você está saindo da faculdade, você está passando pela prova da OAB, e aí você fica naquela situação meio bola dividida, né? Será que o que eu estou fazendo é certo? Será que eu vou ter, vamos dizer, sucesso na advocacia? E a doutora está aqui como sendo, assim, uma prova viva de que a advocacia dá certo. Ela saiu lá, né, de estagiária, estudante de direito, estagiária, o escritório aberto. Então, acho que a gente pode dizer que a advocacia também realiza sonhos, né, doutora? Super! Além de realizar os sonhos dos nossos clientes, né, você conseguir, por meio da tutela jurisdicional ou extrajudicial, resolver o problema dele, a dor dele, também realiza os sonhos pessoais, né? Olá, comunidade elite! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Hoje eu estou trazendo uma atração diferenciada para vocês. E é o seguinte sentido. Nós, ao longo do nosso curso, nós estamos falando muito sobre a possibilidade de você, que é um jovem advogado, crescer na sua advocacia. E você que já não é tão jovem advogado assim, que nós chamamos aqui dos experts, que você consiga tirar insights maravilhosos desse curso, que você consiga pensar fora da caixa e que você consiga trazer novos negócios para o seu escritório de advocacia. E pensando nisso, hoje eu resolvi convidar uma amiga muito querida minha para que viesse fazer um bate-papo aqui conosco. Então, quero trazer e apresentar para vocês, que é com muita honra, muito orgulho, que eu trago essa querida doutora Aisha. A doutora Aisha, ela é advogada, ela é vice-presidente da Comissão da Jovem Advocacia da Subseção de Balneário Camboriú. Ela é mestranda em Direito das Migrações. Ela já está há quase 5 anos advogando. Atualmente, ela também atua como professora numa formação de professores de Direitos Humanos e Direito das Migrações, por conta do mestrado dela. E olha só que bacana, ela desenvolveu um projeto aqui em parceria com a ONU Migrações. Ela é fluente em 3 línguas e ela já fez várias viagens internacionais. Ai, quase cansei aqui de falar do currículo dessa bela. Mas melhor do que eu ouvir de mim, vocês vão ouvir um pouquinho da história da doutora Aisha. Seja muito bem-vinda, doutora. É um orgulho, uma honra tê-la aqui comigo nesse dia. Muito obrigada. A honra é minha de estar aqui sendo a sua primeira convidada. É nossa primeira entrevista com uma advogada importante. Nós vamos ter outras, mas não poderia ser diferente. Teria que ser com a doutora Aisha a primeira. Olá, comunidade elite, é uma honra estar com vocês aqui hoje, esse bate-papo que eu vou ter com a Fábio, estou extremamente honrada. Bacana, então vamos começar, né, esse bate-papo. A ideia aqui é a gente fazer algo muito descontraído, e eu falei que eu não poderia ser com uma pessoa diferente, além de você ser minha amiga, né, eu conheço um pouquinho da tua história, mas eu gostaria que o pessoal aqui também de casa também conhecesse, porque a doutora Aisha, ela tem uma trajetória muito bonita dentro da advocacia, com várias parcerias que ela conseguiu, o trabalho de networking que ela realiza hoje, e até com esses projetos que ela tem, trabalhos diferenciados, né, como mencionei aqui, com o trabalho que ela tem em parceria com, né, um projeto que é em parceria com a ONU. Então, é uma carreira de uma jovem advogada, 5 anos, mas é uma carreira super bacana, uma carreira bonita e está construindo uma história maravilhosa na advocacia. Então, a ideia é a gente bater um papo sobre isso hoje, tá, doutora? Então, eu vou começar fazendo as primeiras perguntas e não precisa ter uma resposta, sim, não, é uma resposta aqui que, por favor, né, construa a sua resposta da maneira que você quiser. Então, o microfone é seu, vai estar livre para você falar. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é que como foi esse teu início na tua carreira da advocacia? Se você achou que foi fácil, se você achou que foi difícil, se você puder trazer aqui para a comunidade elite essa tua experiência, porque muitas vezes as pessoas, né, estão entrando na carreira da advocacia agora e acham que ou é muito difícil, ou não é para mim, ou, aquele friozinho na barriga, por exemplo, não vou conseguir, ou não estou preparado. Então, é importante que você traga também, você que já viveu isso, hoje, né, já, vamos dizer assim, está numa carreira de sucesso, e como que você sentiu esse início da carreira? A advocacia, ela é uma construção, né? Eu, durante a faculdade, eu tentei aproveitar o máximo que a universidade pode me oferecer, dentro da universidade, participando, e também com os estágios não obrigatórios. Você se formou pela Univale, né? Sim, pela Univale. A minha formatura foi em 2020. E em 2019, eu fiz a primeira prova da OAB.
Eu pensei, E já passou logo de primeira, já passei doutora? de primeira. Ai, coisa boa. Já tirou um peso das costas. Claro, e aí foi super tranquilo depois, né, que eu pude focar no TCC. E eu lembro, inclusive, que é engraçado, que eu sempre gostei muito da área civil. E então, sempre fiz estágio na área civil, na Vara da Fazenda, fiz estágio no gabinete da 4ª Vara Civil, fiz estágio também na turma de recursos. Então, pensei, a minha área é a civil. Aí, um belo dia, resolvi me inscrever no Ministério Público para fazer estágio lá. E aí, tinha área civil e criminal. Me inscrevi nas duas, né? O que desse. E passou na criminal. Passei na criminal e ainda fiz prova. Elite, o que eu acabei de falar ainda há pouco, em umas outras aulas que nós fizemos, você se apaixona pelo criminal e depois casa com o civil. Aqui, começou o contrário, casou com o criminal e depois, daqui a pouco, ela vai estar voltando pro civil novamente, hein? É verdade. Então, o que aconteceu? Eu fiz essa prova, passei e aí comecei a estagiar. Eu lembro que uma das primeiras perguntas que minha chefe fez foi: o que é crime? Eu, oi? Não sei. E aí eu comecei a estudar muito, porque elas nos obrigavam a estudar doutrina, jurisprudência, então isso foi super importante para o meu crescimento. Então, na segunda fase da OAB, eu fiz em Direito Penal. Criminal. Uhum. E aí, pensei, é a minha oportunidade, eu tenho uma chance, na minha cabeça tinha uma chance, e eu aproveitei aquela chance e passei. Então, eu já fiquei mais tranquila. Mas, o meu TCC foi em civil, direito de família. Mudou de área novamente. Então, Mudei. daí já deixou de lado ali um pouquinho da área penal e Isso. voltou para o civil. Isso. Tá. Então, depois, quando eu me formei, eu já tinha o certificado de aprovação na OAB. Então, 1º de fevereiro de 2020 eu me formei e no dia 3 ali eu já estava fazendo a minha inscrição na ordem. Bem rápido. Mas, antes de eu fazer a colação, eu já tinha feito uma entrevista para trabalhar num escritório. Porque daí, depois que eu me formasse, eu começaria ali. E aí, eu tive essa experiência do escritório. E aí, já comecei na advocacia. Até então, eu nunca tinha advogado. Sim, E na área civil? E na área civil. Uhum. Eu tinha feito um processo para minha mãe no juizado especial e alguns outros no estágio, assim, né? Mas de advogar... De pegar um processo desde o início ao fim, de ser responsável, né? De ter aquela... É realmente, né, uma responsabilidade, porque quando o cliente chega no escritório, ele tá contando ali, né, com a tua autoridade, com o teu conhecimento. E dá um friozinho na barriga, né, no primeiro processo que você tá fazendo sozinha. Sim, porque até então era estágios, né, direito de família, petições que eles fazem. Eu até fiz estágio na faculdade no juizado especial, que tinha uma modalidade diferente. Legal. E aí eu pude, só que daí você não pode participar da audiência, né? Você não acompanha todo o processo, porque o processo não demora um semestre, quem dera, né? Como falam, gostaria que fosse igual Suits, né? Que tudo acontece já. Nossa, maravilha. Maravilhoso. Então, eu comecei a advogar nesse escritório. E aí, ali eu peguei causas cíveis, trabalhei mais na área civil. Só que aí, depois de um tempo, eu percebi que aquilo ali não estava mais fazendo tanto sentido para mim. E eu fiquei um mês. E aí eu pensei, bom, eu nunca tive férias direito, porque, né, fazendo estágio, faculdade. Pensei, vou tirar um mês sabático. Antes de começar o meu mestrado, que começava em abril, eu tinha me formado em fevereiro, e aí isso era março. Então pensei, vou tirar meu mês sabático. Aí eu fui para Porto Alegre, na minha irmã, depois eu iria na minha tia em Santa Maria, depois eu iria para Argentina, passar lá uns dias. Beleza, o que aconteceu? Pandemia. Verdade, 2020 a gente estava na pandemia. Isso. E aí eu pensei, bom, tenho a OAB, tenho aqui, né, a possibilidade de advogar, mas tem uma pandemia, como é que eu vou fazer? E todo mundo começou, ninguém mais Todo mundo foi para dentro de casa, né? Ninguém então, mais assim, saía. Vou fazer uma reunião, vou fazer uma prospecção, vou participar de um treinamento, um evento. Não tinha, né? Não tinha evento. A minha entrega de credencial foi virtual. E eu tive que ir na OAB só, era uma faixa ainda que você não podia passar até um certo ponto, e aí você simplesmente só recebia. Eu lembro que ainda, eu pensei, vou tirar só umas fotos aqui, pelo menos. E a OAB, ela tem uma cerimônia formal de entrega de carteirinhas, né? Então aqui, quem já é formado, já passou por essa experiência, é muito bonito. A gente tem a parte do juramento, né? Então tem uma parte ali que a gente faz a leitura, os votos.
Então, é muito bonito, os pais se emocionam, é maravilhoso. Nossa, E lindo. a parte do, né, quem já viveu esse momento sabe o quanto é legal. Quem ainda não viveu, quem ainda está estudando, se prepare, né? Prepare o coração, porque realmente é um momento, assim, que eu posso falar que eu acho que é libertador, é um momento de É. conquista. Porque passa um filme nessa hora na tua cabeça, que é assim, Uhum. meu Deus, eu estudei 5 anos. Depois veio aquele desafio da prova da ordem, porque é assim Sim, uma aflição. Você não sabe se você vai passar, se está tudo certo, porque realmente é muito aham. difícil hoje. São poucos advogados, eu acho que o aproveitamento está na casa aqui de 23, eu Às acho que vezes até vinte e oito por menos. cento É, da quantidade de advogados que fazem a prova e passam efetivamente na primeira e na segunda fase. Então, quem está aqui já, né, sintam-se uhum, super honrados, porque é realmente um trabalho, um é, orgulho, né? É um orgulho verdade. por toda a Porque a dificuldade prova que as da OAB pessoas também, passam. ela é além da prova em si, mas é muito emocional. Porque eu lembro que quando eu fui fazer a prova, eu estava com mais duas amigas na primeira fase. E elas foram chorando para a prova. E aí o resultado foi esse. No fim, elas não passaram e eu passei, porque é tudo uma questão também emocional que envolve, né? É a tua chance ali, né? Uhum, Meu, me formei em direito, o que que eu vou fazer com só o curso uhum, bacharel? uhum. E eu acho que também tem um depósito emocional da família em si, É né? isso, Porque a expectativa. expectativa da família, porque eu Uhum. lembro da minha casa, quando eu falava assim que eu estava estudando para a prova da ordem, o meu pai e a minha mãe eram um orgulho, assim, meu Deus, a Uhum. minha filha vai ser a doutora, né? Sim. Mal sabe eles, né? O quanto que a gente rala, mas para os meus pais, aí isso era orgulho da vida deles. Então eu tinha como compromisso comigo e com os meus pais de dar essa felicidade para eles. E eu Sim. imagino que com você também aconteceu igual, né? Nossa, sim, super. E foi um extremo orgulho, né, para minha Sim, mãe, a doutora, e meu sim. Deus, nossa, agora minha advogada. Inclusive, era engraçado, assim, durante a vida, a minha mãe falava: Ah, mãe, não faz isso aqui, né? Eu falava: Ah, mãe, não faz isso, não faz aquilo. Dela: Tem filha advogada para quê? Se acontecer alguma coisa, tu Ai, que meu pai também resolva. fala isso. Sim, Tudo era eu. sim. Mas daí retomando então, doutora, daí você foi lá para o Rio Grande do Sul, Sim. já formada, né, que você foi para tirar o teu mês sabático, Uhum. entrou a pandemia, e Aí eu tive aí? que voltar correndo. Eu lembro que eu vinha chorando no ônibus, porque o meu medo era ainda pegar Covid e acabar passando pra minha mãe, alguma coisa assim. Sim. E aí eu pensei, tá. Depois no fim deu tudo certo. Cheguei, né, na minha casa, tudo tranquilo. E aí eu pensei, bom, e agora? O que que eu vou fazer? Eu, no escritório, eles deram algumas ferramentas para a gente captar clientes, que até pode ser interessante como uma dica, que é o Jus Brasil. Ah, legal. Que o Jus Brasil ele tem um campo lá que você compra créditos e você pode responder as dúvidas jurídicas e aí depois possivelmente ter o cliente. Eu, Uhum. inclusive, tive um cliente dali Do Jus Brasil, do com Jus Brasil. oportunidade de Poucas captação. pessoas sabem Uhum. disso Abre uma até. sala, né? Isso, e Entendi. aí tu compra ali, e aí eu lembro que ainda consegui, foi o meu primeiro cliente que eu consegui assim, que eu Uhum. lembro que eu cobrei o valor de uma consulta, R$ 350, que era para responder uma dúvida dele, e aí no fim conseguimos resolver ali aquela questão. Então foi Uhum. bem bacana, Legal. assim, para É, mim. essa era uma segunda pergunta que eu já ia emendar aqui, que eu já tinha deixado anotado para fazer. Como que foi a captação dos primeiros Uhum, clientes, né? Como que você começou a fazer a tua carteira de clientes, a realmente assim ser conhecida, as pessoas começarem a te procurar como a doutora Aisha? uhum. Como é que aconteceu essa passagem aí? Então, o meu primeiro cliente de processo foi um colega da faculdade. E por isso que é tão importante a gente manter os contatos, né? O meu primeiro cliente foi esse colega, era um processo de família, um divórcio, que ele já tinha tentado, inclusive pelo escritório modelo de advocacia, só que depois, no fim, a ex-mulher não quis dar prosseguimento, então ele falou, Aisha, nós podemos entrar com esse processo de divórcio? E eu falei, sim, vamos. Meu segundo cliente, eu lembro que era um amigo meu de infância, que eu conheço a família dele, a mãe dele, o pai dele, a irmã dele, todos, e aí eles tinham uma questão e eles me procuraram. E isso se deu muito porque eu sempre me mostrei como advogada, né? Eu tentava ali postar nas minhas redes, a minha mãe também fazia ali uma certa, porque os nossos pais sempre vão fazer isso, Sim, né? sim, Motivo de sim. orgulho, então, ela é advogada, é a doutora. Então, assim foram surgindo os clientes. E aí, conforme você vai fazendo um bom trabalho, esses clientes te indicam para outros clientes e te indicam para outros clientes. Então, a
maioria, posso dizer, dos meus clientes hoje são indicações ou de amigos meus, ou de clientes meus, ou meus clientes são os meus amigos. Então a gente pode dizer que de repente uma rede de networking forte, seja ele, né? Por exemplo, você tem o amigo do amigo, alguém que te apresentou. Você acha que hoje ter uma rede de relacionamentos, estar bem posicionada dentro dessa rede de relacionamento, também gera autoridade, né? Como você está trazendo aqui no sentido que a tua mãe sempre divulgava o cartãozinho, dizendo, essa aqui é minha filha doutora. Você também, nas tuas redes sociais, sempre se posicionou como sendo advogada, né? Eu conheço algumas pessoas que conhecem a doutora já quando ela estudava na faculdade e já me falaram que ela era muito CDF. E aí, imagina, né? Se ela levava a sério a advocacia desde quando ela estava na faculdade, talvez por isso que o teu primeiro cliente foi da faculdade, porque né, o próprio colega de trabalho também te via como uma autoridade, te via como uma pessoa responsável. Então, eu sempre falo da importância, né, de você ser uma autoridade, de você construir relacionamentos, né, de você se posicionar. Eu acho que você tem muito disso, de você se posicionar enquanto advogada. Mas eu quero que tu me fale um pouco mais do que você enxerga hoje, do que você vê com relação a redes de networking. E já fazendo uma conexão aqui, um conectivo, eu até falei no início aqui, né, que a doutora Aisha, ela é vice-presidente da Comissão da Jovem Advocacia, da subseção de Balneário Camboriú. Olha, tô bem, hein? E aí, eu acredito que também isso também te deu bastante visibilidade. Aí queria ouvir de você, fazer uma conexão entre rede de relacionamentos, networking, amigos que você tem, grupos que você frequenta. Então, fazendo um pouquinho desse paralelo aí, trazendo a importância dos relacionamentos para a nossa profissão. Essa, inclusive, é uma das principais pautas da Jovem Advocacia, que é networking. Tudo hoje é relacionamento, toda profissão é relacionamento. E isso desde a faculdade, desde a escola, desde qualquer coisa que você se relacione com pessoas, isso vai te trazer, de alguma forma, clientes ou benefício, né? E você vai prestar o teu trabalho. Eu lembro até que, agora pensando em clientes, eu tive outra colega da faculdade que também foi minha cliente, inclusive da minha época de baladinha, quando eu era da festa. Quando eu era jovem. Quando eu era jovem. Eu lembro que fazia muitas amizades. E eu tenho uma coisa em mim, desde nova, de sempre tentar manter os meus amigos, as minhas amizades, entrar em contato. Eu lembro que uma amiga minha dessa época de balada foi morar em Portugal. E aí ela tinha um imóvel em Itajaí. E aí, quando ela precisou resolver aquela questão, ela procurou quem? Aquela pessoa que estava ali sempre em contato com ela, né? Que conversava. Então, era uma... Minha época de balada já passou faz tempo, assim, né? Então, é algo assim, ó, até nem só as nossas amizades, mas às vezes você cumprimentar o teu porteiro do teu prédio. Às vezes ele vai, nossa, aquela ali tá sempre me cumprimentando. Nossa, ela é advogada. Nossa, quando tiver algum problema, eu vou procurar ela. Ah, fulano, vou no salão de beleza, vou fazer as unhas. Converso ali com a pessoa, me posiciono como advogada. Nem sempre com esse viés de querer ter aquela pessoa como cliente, mas de você sempre ter aquela tua rede de relacionamento forte, né? Estar ali presente, se mostrar, se fazer presente. Isso vai te trazer frutos, você vai colher frutos. Um ditado que eu sempre falo é, quem não é visto, não é lembrado. E Uhum. eu complemento, quem não é lembrado, não é encontrado. É verdade. Porque aqui a gente traz muito um posicionamento também com relação a você se posicionar, o advogado se posicionar para o mercado. E daí de que forma que você se posicione, de que forma o teu cliente vai te encontrar. Então, seja ele, né, por exemplo, numa conta do Google, né, você está bem posicionado, você tem um Instagram legal para você mostrar, para você dar visibilidade do teu trabalho. Hoje as redes sociais também, né, permitiram que a gente pudesse dar mais visibilidade do nosso trabalho. É o nosso né? cartão digital. É fazer uma propaganda sem você fazer propaganda. Sim, né? Até porque a OAB, ela impõe vários limites. Vários limites, exatamente. E aí uma coisa, doutora, que eu venho falando aqui com a comunidade, é uma maneira de você se posicionar que não fere, né, o código de ética da OAB, é a questão educacional. Que você pode, né, levar o teu conhecimento para as escolas, para as entidades de classe. Eu sugeri aqui, inclusive, por exemplo, a PAI, né, a questão dos autistas também, que nós temos associação, associação de bairro.
Então, você pode Importante. sim se posicionar ali como sendo uma figura, né, um advogado que ajuda ali a associação, que ajuda uma PAI, mas você está se posicionando como uma autoridade, você está se posicionando como alguém que está ali ajudando, mas ao mesmo tempo você está se promovendo sem se promover. Então, a questão das pessoas com deficiência, eu até dei o exemplo que poderíamos fazer uma cartilha de direito das pessoas com deficiência, Legal. que é uma maneira também de se posicionar. Você faz um trabalho com relação às migrações, né? Até a doutora Aisha, ela participa de um curso, atua como professora, num curso de formação de professores de direitos relacionados aos direitos humanos e migrações, né? Isso. E também desenvolve algo nesse sentido educacional, né, doutora? Sim, eu tenho um projeto que foi criado pela minha colega Nilzane, colega e amiga, né, super amiga. E advogada também? Advogada também. Nós formamos juntas na faculdade. Legal. Ela mais um vínculo. Isso. Legal. Por isso sempre a importância de relacionamentos. E durante a graduação ela escreveu um livro, que o nome do livro é O Mundo é Nosso, que ele fala sobre o ambiente escolar e as migrações, né? O livro ele é uma escola que tem vários alunos e 3 alunos são migrantes, né? Então temos o Narum, que é do Haiti, o Juan, que é da Venezuela, e nós temos a Aisha, que é da Síria, que o nome foi inspirado. Ai, que legal, que bacana. E então, durante a faculdade, ela já me pediu algumas dicas. Sobre o Oriente Médio, sobre islamismo. Então, a gente foi construindo aquilo ali. Deixa eu fazer um parênteses. Doutora, qual que é o teu nome completo? Porque eu nem ousei falar o nome completo dessa doutora. Fala para nós e da onde que a tua família é, doutora? Conta para nós. Então tá. O meu nome completo é Aisha Savenhar Goelo Joabá. O meu pai, ele é da Palestina, ele veio para o Brasil com 11 anos, mais ou menos, de idade. E os meus bisavós maternos são da Itália, então ficou esse mix. Até às vezes eu tenho que cuidar, porque italiano tem mania de falar bem alto. E árabe também tem mania de falar bem alto. Às vezes eu tô berrando assim, ó, e eles falam... Menos. Amiga, não grita. E aí esse talvez foi um motivo também que os teus estudos direcionaram para a área de migrações. Sim. Porque também tem uma questão, né, árabes, palestino, tem uma visão distorcida também, né, da família, vamos dizer assim, né? Isso. Da cultura ali, dos teus povos, vamos dizer, né? Sim. E eu acho que foi um pouco disso também que te motivou a você fazer esse mestrado especificamente? Isso, em migrações, porque, né, e hoje em dia o mundo vive migrações, né? Hoje em dia todo mundo tem alguma conectividade com outro país, seja na própria descendência, ascendência, quanto também por produtos, né? Hoje em dia a gente consome muito mercado internacional, Apple e tudo, Samsung, então o mundo ele gira em torno disso, né? Então eu sempre gostei muito dessa área, principalmente pela minha história, mas pelo mundo em si, principalmente por esse meu desejo de explorar o mundo, né? De estar ali. Então, esse projeto, ela criou esse livro, né? E ela depois começou a fazer formação para os professores em direitos humanos e migrações, né? Quando ela fez em Gaspar, isso foi um sucesso. Gaspar é Santa Catarina, tá? É que nós temos alunos aqui de todos os estados do país. Show. Temos desde o Rio Grande do Sul até Manaus, até a região norte. Perfeito. Então, Gaspar fica em Santa Catarina. Isso. E aí, com isso surgiu a necessidade de trazer mais alguém para o projeto. E aí ela me trouxe para falar da questão do Oriente Médio. Oriente Médio, muçulmanos, como você disse, as pessoas têm muito preconceito. As pessoas têm conceitos básicos como árabes, muçulmanos. Todo árabe é muçulmano? Todo muçulmano é árabe? As pessoas às vezes não sabem. Então, essa formação surge para quebrar, né, alguns preconceitos e os preconceitos da migração em si, né? Por que as pessoas vêm aqui para tomar os trabalhos das pessoas? Porque os migrantes, eles podem vir de qualquer jeito, não tem uma restrição, e não. Então, esse é um trabalho bem importante e é uma realização até pessoal, assim, porque eu me sinto muito feliz em representar o Oriente Médio, de certa forma. Sim, e desmistificar muita coisa também, acredito, né? Que eu acho que tem essa situação de você trazer
jogar luz sobre esse tema e explicar como verdadeiramente funciona, né? Sim. Um ponto aqui que eu trago sempre para a comunidade elite é o fato de que se você fornece educação, você chega mais rápido nas pessoas, você é tido como uma autoridade. Porque as pessoas vão lembrar de você, muitas vezes, com quem elas aprenderam alguma coisa. Como num professor da escola, às vezes você vai lembrar lá do Zezinho das Couves, que eu brinquei, né? O professor Zé, lá do primeiro ano da graduação você vai lembrar. Por quê? Porque você lembra dele porque ele te ensinou os primeiros passos, né? Por exemplo, eu lembro da minha professora do prezinho, professora Cíntia. Não me deixa mentir, pode procurar que eu tenho foto com ela. Professora Cíntia, eu lembro dela do prezinho. Então, foi uma pessoa que me ensinou os primeiros passos, né? A conhecer as letras. Então, assim, e quando eu lembro de uma professora hoje, são poucos professores, são professores que eu conto nos dedos, realmente, que para mim se tornaram referências. Por quê? Foram pessoas que eu aprendi, que me educaram, né? Trouxeram essa luz em cima de um tema, então trouxeram a área educacional. E é algo que eu trago aqui, né? Uma oportunidade para os advogados para se tornarem autoridades, referência em determinado assunto. Sim, a educação, ela muda o mundo, né? Então, doutora, como a gente já fez aqui, né, já falamos um pouquinho aqui, vamos continuar caminhando e fazendo mais umas perguntas, te aproveitando aqui, vou sugar ao máximo de você hoje. Já falamos um pouco como você entrou na tua carreira da advocacia, né, que você entrou na época de pandemia aqui, que foi difícil, porque, né, não só para a área da advocacia, mas acho que todas as áreas aqui acabaram sofrendo. A nossa área é uma área de serviços, então eu acho que nesse momento o pessoal privilegiou mais serviços básicos, comida, alimentação, saúde. Então, a área de serviços foi um tanto quanto mais prejudicada, né, ainda mais para quem estava começando no início da carreira. Daí a gente falou que você estava no projeto, né? A gente falou da tua origem, que casou um pouco com o teu mestrado e os projetos que você está com o direito das migrações. Falamos um pouquinho, né? Pincelamos aqui o que foi como está sendo, na verdade, né, a passagem da Aisha na OAB, mas eu gostaria de retomar um pouquinho depois disso. Mas eu só queria dar uns 2 passos atrás, para a gente não seguir muito e não fugir do nossa linha de raciocínio aqui, porque é um desejo hoje da nossa comunidade elite aqui, entender principalmente quais são as dores e os desafios dos advogados. Porque às vezes a gente está aqui, né, a pessoa está fazendo curso porque ela ainda não se encontrou, ou ainda ela está se sentindo muito perdida. A maioria das mensagens que eu recebo hoje no meu Instagram é de advogados, jovens advogados, que se sentem perdidos, que não sabem por onde começar, terminaram a graduação, pegaram a OAB, e agora, a pergunta é realmente essa, e agora? Por onde que eu vou? Eu faço uma parceria? Eu vou abrir um escritório? Eu vou advogar sozinho? Então, eu queria fazer agora um bate-papo no seguinte sentido, de a gente pensar quais foram os desafios que você teve logo no início. Quero ouvir do teu escritório hoje, se você está em escritório físico ou escritório virtual. Eu acho que é bom a gente dar uma luz para a audiência nesse sentido, porque depois da pandemia teve um questionamento muito grande com relação a se valia a pena ou não abrir um escritório físico. E a gente teve também uma aceleração grande com relação à entrada de, vamos dizer assim, aplicativos ou de uma informatização muito grande dentro da advocacia que nós não tínhamos antes. E depois a gente vai falar um pouquinho ainda de parceria. Eu vou te sugar hoje aqui, doutora. Você tá vendo, tá? Sabatina. Então, se você puder falar dos teus desafios, então, quando você começou na carreira, assim, o que você mais sentiu dificuldade? Se você também sentiu esse friozinho na barriga quando você começou? Super. Conta pra nós, doutora. Então, um dos principais desafios para mim no começo foi a precificação. Isso aí, a gente... não são todos os lugares que te ensinam de forma clara como precificar, né? A gente olha aí o que tem no mercado, você cobra um preço que condiga com a tabela da OAB, tá, mas eu recém me formei, será que eu posso cobrar o preço da tabela? Pode até parecer meio polêmico, mas muitas pessoas têm essa dificuldade. Então, eu lembro que eu tinha a OAB, a tabela da OAB como referencial, né? Inclusive, cada OAB, cada seccional tem a sua tabela, né? Então, São Paulo tem de um jeito, Santa Catarina tem de outro. E eu lembro que eu tentava olhar ali para ter um norte, mas nem sempre eu me sentia segura para cobrar. Será que o que eu estou cobrando é suficiente para cobrir os meus custos?
Ou será que eu não estou cobrando muito? Isso. Será que está sendo pouco? Né? Então, a gente fica realmente com esse ponto de interrogação. Muito. Eu lembro até que eu pensava assim, será que esse valor da tabela não é demais? Eu não sou advogada super experiente. Uhum. E eu passava uma confiança para o meu cliente, mas, ao mesmo tempo, eu não sei se eu tinha essa confiança plena e convicta. Então, será que eu poderia cobrar aquele valor? Uhum. Né? Você sentia, às vezes, assim, talvez, entre aspas, será que é tudo isso que eu vou... Isso. Será que eu mereço receber tudo isso? Ou será que eu devo realmente cobrar tudo isso? Uma coisa que eu trago para a audiência aqui é sempre assim, ó, doutora. A gente não pode julgar o bolso do nosso cliente pelo nosso bolso. Verdade. Essa é uma coisa que eu sempre falo para a nossa comunidade, pelo fato que é o seguinte, até dei alguns exemplos aqui no nosso curso, no seguinte sentido, às vezes para você 5 mil reais é muito, você não pagaria 5 mil reais em determinada situação, mas tudo depende da dor daquele cliente, o quanto 5 mil reais representa versus o que aquele processo está julgando ali, né, o que está em jogo que ali vai dentro. Resolver a vida dele. Exatamente, a exatamente. Paz dele, dar uma esperança. Exato. Então eu lembro que no começo eu cobrei muito errado. Todos. Todos me encaixo aqui também, viu? Claro que muitas coisas eu fiz de graça, porque tem coisas que são causas sociais, assim, né? O advogado ele até pode ter essas advocacias pro bono, mas o pro bono não enche o nosso bolso. Não paga os custos do escritório. Não realiza os nossos sonhos, não nos permite fazer coisas. Né? Então, essa foi a minha principal dificuldade, porque nem sempre ter o cliente não era uma dificuldade, assim, né? As pessoas, elas aparecem, as pessoas têm problemas, né? Uhum. Até eles brincam assim, né? Meu, advogado só vem problema para advogado, mas é que a gente está aqui para resolver Para isso, problemas, né? Somos resolvedores de problemas. Então, a princípio, a minha principal dificuldade foi a precificação. Porque, por mais que tivesse conhecimento técnico, todas ali as ferramentas, né? Por mais que está ali, na maioria das vezes, advogando online, depois a gente vai falar sobre isso, o problema era qual o preço cobrar. Sim, sim. E realmente, né, dentro da comunidade, a gente fala muito disso, de olhar o escritório como sendo realmente um negócio. Porque muitas vezes os advogados, eles não conseguem separar o eu empresa do eu pessoa física. E começam a todo o dinheiro que entra para o escritório, seja o dinheiro de uma consulta, seja o dinheiro de um honorário de sucumbência, ele acaba utilizando todo aquele valor. E aí você não consegue ter um controle, por exemplo, uma contabilidade, para você saber o que é receita, faturamento, o que são as despesas e depois qual vai ser o resultado efetivamente do teu escritório. Eu costumo falar que nós temos advogados ainda hoje em dia que não sabem quantos clientes tem na carteira. Então, a gente tem essa realidade. Então, a ideia é realmente abrir os olhos da advocacia, dos advogados em si, para que a gente consiga ter um advogado mais bem estruturado, um advogado pensando em negócios, pensando a sua advocacia como sendo realmente um negócio lucrativo ou que não está dando lucro, mas você precisa ter essa visão. E, às vezes, a pessoa nem sabe se está dando lucro ou não, e nem sabe se está cobrando certo ou não está cobrando certo. E isso vai impactar depois de dizer, olha, não, meu escritório sim, é um escritório rentável, consegue faturar X mil por mês, ou não, meu escritório não está dando lucro hoje porque eu não estou conseguindo captar novos clientes, porque eu não estou conseguindo fazer um fechamento de contrato adequado. Porque é diferente você trazer clientes para o teu escritório e você fechar contratos. Porque muitas vezes acontece também com os advogados que a gente tem uma movimentação de clientes muito grande, mas às vezes os clientes estão ali para tirar dúvidas. E tirar dúvidas sem cobrar consulta não mantém o escritório, não realiza sonhos, que nem diz a doutora. Então é justamente isso, para você manter o escritório em pé, a gente precisa ter uma boa contabilidade, fazer uma precificação correta, para saber realmente entender quantos clientes eu tenho na carteira e se o meu escritório está dando lucro, ótimo. Se não está, quais são as arestas que eu preciso aparar para o meu escritório se tornar um negócio rentável. Aí uma outra pergunta que eu deixei separado aqui é com relação a parcerias. Hoje nós conseguimos perceber uma divisão assim entre a advocacia. Nós temos advogados, principalmente os jovens advogados, que vêm com uma cabeça mais aberta para a advocacia, que vêm com uma cabeça mais colaborativa, vamos dizer assim. E nós temos ainda
eu não digo os velhos advogados, né? Porque depois senão o pessoal quer me matar aqui, mas eu falo que são os experts, que são aqueles advogados mais, vamos dizer, uma geração que se formou bem antes da pandemia. Que muitas vezes, assim, é óbvio, não são todos, mas eu gosto sempre de trazer luz a isso, que muitas vezes o advogado mais experiente, mais expert, ele entende o colega advogado como sendo um rival, como sendo um oponente. E daí eu falo aqui, se oponente é só se a gente estiver em lados contrários. Aí, quem sabe, a gente pode olhar como oponente, mas nem assim muitas vezes, né? Então, eu já fechei muitas parcerias com outros advogados e é um dos pontos que eu trago aqui para dentro do curso como uma possibilidade de rentabilizar o teu escritório de uma forma que você não vai precisar trabalhar. Você vai indicar para alguém que você conhece, que você tem confiança, né? Que você realmente entende que o trabalho da pessoa é um trabalho bacana. Como que você enxerga hoje, doutora, a questão de parcerias com outros advogados? Você enxerga com bons olhos? Você acredita que isso é legal? Que traz rentabilidade para o escritório, ou você não gosta de trabalhar com parceiros? Super franca aqui, hein? Microfone aberto. Primeiro que até esse conceito de jovem advogado, a gente fala muito nas entregas de credencial da jovem advocacia. O que é o jovem advogado? É aquele que está nos 5 primeiros anos da profissão. E aí a gente brinca porque sempre, às vezes, tem pessoas mais velhas, né? E eles falam assim, mas eu não sou jovem advogado, já estou mais velho. Eu falo, não. Para a advocacia, né? Para o conceito ali da OAB, o jovem advogado é aquele que está nos 5 primeiros anos da profissão. Quanto a parcerias, eu acredito que é super importante. Eu adoro parcerias. Porque é uma forma de você não perder aquele cliente, como você falou, ter ainda o lucro sobre aquele cliente sem precisar atuar naquilo em específico, né? E isso é importante a gente também ter bem claro, porque muitas vezes a gente vê o advogado como um rival, tem muitos advogados, tem muitos cursos de direito, isso é fato, né? Tem vários, mas são poucos que se destacam. E poucos que se destacam naquela área em específico. Então, eu trabalho mais com direito de família e civil. E eu tenho uma super amiga, por exemplo, que trabalha na área previdenciária. E eu não entendo nada. Mas por ela ser muito boa naquela área e eu ter, às vezes, alguém que me procura naquilo, eu consigo indicar para ela e a gente faz aquela parceria. Ela atua, inclusive, esses dias eu recebi a notícia de uma parceria que eu fiz, inclusive com essa amiga de previdenciário, que... Lembra que eu falei que um dos meus primeiros clientes foi um amigo de infância, que eu conheci toda a família dele? Essa mãe dele me procurou para fazer a aposentadoria dela. Eu falei, olha, eu não atuo nessa área, mas eu tenho uma amiga que atua, que ela é sensacional. Ela procurou essa minha amiga falou, olha, ela me chamou e tal, vamos fazer aqui a parceria, né? Fizemos então a parceria. Ela falou, tantos % eu vou te entregar, se caso a gente ganhe, tudo que a gente obter de lucro disso, vai ser 30% teu. Eu ia perguntar agora, quanto em média é hoje uma parceria? Geralmente 30%, depende. Mas esses 30% você atua no processo ou Não, você só indicação? Nesse caso ali em específico foi só ela atuando, eu não participei de nada. Ela até disse que agora ela vai mudar o sistema de parceria, vai ser uma porcentagem um pouco menor. Depende muito de cada lugar, né? Eu já fiz parceria com amigas que eu estava atuando também, que foi 50-50. Eu ia falar exatamente isso, ia contribuir também com a tua fala, que também já fiz parceria, e geralmente como que se trabalha quando você também atua no caso, então se divide, porque aí os dois estão contribuindo com a parceria, né? Então os dois estão construindo, pensando juntos naquele processo. Porque às vezes é um processo, por exemplo, talvez você não entenda nada do processo, como foi o caso aqui desse processo previdenciário, né? Você não entendia, mas só fez a indicação e rentabilizou aí 30% para o escritório da doutora com um processo que a doutora não entendia. Só que nós temos processos que às vezes são processos que são pesados, são processos densos. Às vezes a gente tem, por exemplo, criminal tem muito isso, porque às vezes são muitos envolvidos, envolve muitas fases do processo. Então, para um advogado sozinho atuar, às vezes fica muito denso. Então, o que acontece é de a gente chamar um parceiro para dentro do processo, não cobra mais do cliente, obviamente, mas a gente divide os honorários. Então, daí fica 50-50. Então, geralmente também é esse mesmo nível de parceria aqui que eu trabalho e costumo também fazer indicações nesse sentido.
Até a gente já fez. Até eu e a doutora que já fizemos 50-50. Então, inclusive, eu recebi a notícia que a aposentadoria dela foi aprovada ali, né? Não sei bem deferida, não sei bem os termos técnicos, mas... E aí ela me explicou, ó, nós vamos receber tanto que nós cobramos em contrato da cliente, 30, e ela vai pagar em 4 prestações. Então, 30% dessas 4 prestações, nós vamos te depositar mensalmente. Então, pensa, né? Super interessante, né? Resolvi um problema de uma amiga, né? E ainda obtive lucro, de certa forma, com isso. Até na área trabalhista também, eu tenho uma colega que ela trabalha, então a gente também faz essas parcerias. Certo. Então, a gente pode dizer que é uma forma de você rentabilizar o horário do teu escritório, porque você não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo, o teu horário é finito. Então, se você consegue transferir para um outro escritório, você vai rentabilizar o teu escritório sem você estar atuando. Né? Você consegue atuar para, de repente, uma pessoa que super te enxerga como sendo responsável, como sendo uma autoridade, que não quer abrir mão de ver você envolvido ou envolvida naquele processo. Nesse caso aqui específico, por exemplo, a cliente confiava na doutora Aisha e por isso que a procurou. Por isso que você procurou também uma pessoa que fosse uma parceria responsável. Então, outra coisa super importante, né? Que seja uma parceria, que você conheça com quem você está fechando a parceria. Acho que é importante até fazer um teste, né, com a parceiro antes, para você entender se vocês trabalham de forma parecida, se a responsabilidade do outro doutor também é parecida com a sua, o envolvimento no processo. Eu acho que isso é super importante. Eu tenho experiência negativa também. Exatamente. Assim como tem as coisas que dão super legais, que acontecem e flui, a gente também passou por situações que a parceria não deu tão certo. Então, por isso que eu sempre falo, é legal, vocês fazer um contrato de parceria, obviamente, somos advogados e trabalhamos com contratos. Então, documentos, por favor, não façam, né, parceria nas coxas, mas ao mesmo tempo é necessário que você conheça o teu parceiro, porque às vezes a gente passa um contrato ou indica para um parceiro e aquele parceiro vai detonar o nosso nome, porque querendo ou não, quando você fecha com alguém, a pessoa te contratou pelo profissional que você é e não pelo profissional que você vai dividir ali o processo. Então é muito importante ter esse cuidado, né? Muito importante. Porque eu já tive experiências negativas também, que eu procurei uma advogada, que inclusive é jovem advogada, que eu entreguei a credencial para ela, e ela se posicionava muito como advogada de família nas redes sociais, e eu procurei ela, né, pra gente fazer uma parceria, porque era um processo que eu não queria atuar sozinha, que aquilo que a gente falou, então eu pensei, vamos dividir. E ela não correspondeu tantas expectativas que ela passava, né? Ela demorou... Nas redes sociais, às vezes vendia uma coisa e depois quando ia no dia a dia, às vezes acabava sendo outra. Não sabia, não tinha muita firmeza para responder as coisas, não era uma coisa muito complicada. E aí eu pensei, tá. Aí eu lembro que surgiu uma outra questão de um outro processo da mesma cliente, mas era na área civil. E aí eu pensei, não, vou dar um segundo voto de confiança, porque a gente é boazinha, e era algo que seria no êxito. Então eu pensei, não, né, vamos ver se ela consegue fazer aquilo ali diferente. Procurei ela, falei, olha, tem essa outra questão, né, a gente poderia estar fazendo, ela falou, sim, vamos. Falei, então tá, vamos. Fez a petição, ela protocolou. Depois surgiram algumas dúvidas da cliente, ela já não respondeu. Aí eu pensei, não. Então a gente tem que ter muito esse cuidado também. A gente não pode falar só o lado bom e só o lado financeiro, né? Porque, querendo ou não, ali estava o meu nome também envolvido. Claro. Né? Não só o nome dela. Inclusive, a cliente falava mais comigo do que com ela. Então, e o principal era, quando era para cobrar a cliente, ela me mandava mensagem. Olha, a cliente não depositou aquela parcela X. Sim, ela só queria saber do dinheiro na conta e aí não... Isso, então é complicado. Super importante, né? E talvez um erro meu foi dar esse segundo voto de confiança, mas a gente quis ajudar de certa forma, principalmente por eu estar ali na OAB envolvida, a gente quer dar oportunidade para os jovens advogados, porque... Um dos papéis do que você faz dentro da jovem advocacia, eu acho que é isso, tá? E até falando sobre isso, a gente fez uma vez uma enquete, um forms no Google, para perguntar as principais dores. E as principais dores é clientes.
eles têm muito isso de Captar conseguir cliente? clientes, Captar cliente, clientes. tá? E fechamento de contrato, doutora, como é que funciona? Eles conseguem fechar muitos contratos assim? Ou você também percebe? Advocacia, não, principalmente por essa falta de clientes, eles nem sempre conseguem fechar contratos. E aí, somado a isso, eles não conseguem também precificar. Então, às vezes, eles têm um cliente ali em potencial, mas aí o preço que se cobra não é tão... E eu acredito também que pode ser uma coisa... Eu sempre converso aqui com a comunidade no sentido de você ancorar a sua venda, ancorar o seu contrato antes de você passar o preço. Porque o cliente, ele adora comprar, mas ele odeia que vendam para ele. Então, outro ponto, né? O cliente, ele compra com a emoção e depois ele justifica com a razão. Verdade. Então, o que você precisa fazer? Você precisa embasar a tua venda, ancorar a tua venda, ancorar o teu contrato. Vamos supor que você fez um estudo daquele contrato, daquele cliente, daquele caso, e você imagine que é necessário, para suprir as necessidades do teu escritório, cobrar R$5.000 por aquele contrato. Se você contabilizar para o cliente, se você valorar tudo que você vai entregar dentro daquele contrato, dentro daquele processo, quando chegar lá no final, o cliente ele vai dizer, aonde eu assino? Por quê? Porque você vai passar por todas as etapas com esse cliente. Então, ele vai entender que realmente é uma necessidade para ele. Então, e vai entender que você é o profissional mais habilitado e ele vai se sentir seguro em fechar com você. E às vezes até o primo lá da esquina, que também era advogado, vamos dizer assim, talvez ele não seja tão aquele indicado que talvez, né, é um parente ali, talvez nem ia cobrar para fazer o processo, mas talvez a hora que ele sentou na tua mesa para conversar e você fez a trajetória de compras desse consumidor, né, desse cliente, ele vai entender o quanto você está entregando de valor para ele. Então, ele vai justificar. Quando perguntarem para ele assim, mas quanto que você pagou no processo? Daí ele vai dizer assim, R$5.000. Daí o outro vai dizer, mas nossa, 5 mil. Não, mas vejo que tudo que eu tenho dentro desse processo. Tenho X consultas, eu tenho atendimento 24 horas de um doutor que me atende o telefone. Porque tem isso também, minha gente. Não adianta você falar que você atende 24 horas no telefone e quando o teu cliente manda uma mensagem, você demora 2 dias para responder. O que é isso? Não tem condição. Aí coloca em contrato que tem atendimento 24 horas exclusivo. Pelo amor. Se tu não tem condição de entregar isso pro teu cliente, não ofereça. Então, por isso que eu falo, a importância de você ter uma jornada de compra muito bem, né, desenhada e oferecer isso dentro da jornada, mostrar para o cliente em que passo da compra, né, que ele tá e os benefícios que ele vai ter. Uma das coisas que eu adotei nos contratos foi antes de entregar o contrato em si, entregar essa proposta, né, de honorários e aí colocar ali o que vai ser feito. Importantíssimo. É muito importante e isso até falando de R$5.000, eu lembro que um dos clientes que fechou foi esse valor, que a gente explicou todo o passo a passo que seria feito. Vai ter que ser feita uma coleta de documentos, vai ser feito contato, também, né, vai ter aquele atendimento ali no horário, não 24 horas, né, porque também, né, vamos descansar também. Essa importância de mostrar o passo a passo foi, inclusive, um diferencial que fez com que uma cliente fechasse um contrato. Esse contrato que eu mencionei, inclusive, foi de parceria. Que legal. Porque é uma área que eu não atuo específico, que é imobiliário. E aí, nesse contrato, a gente especificou todas os passo a passo, né? A regularização do imóvel, escrituração, tudo. Então, a cliente, inclusive, essa cliente é mãe de uma amiga minha. Então, foi uma cliente que eu trouxe, que não era minha área específica, mas eu vou atuar junto com essa minha colega advogada. Legal. Nesse processo, que não é uma área que eu atuo em específico, mas ela atua, então a gente faz esse link juntas. Um outro ponto importante que eu sempre trago aqui é que o cliente em si, nosso cliente, ele não sabe em que fase do processo que ele está. Ele não entende o que é o processo, que existe o primeiro grau, o segundo grau, que existe o juiz, que existe os desembargadores. Então, outro ponto que eu sempre gosto de trazer para dentro do processo, sempre gosto de explicar também, são as fases do processo. Porque muitas vezes o advogado ele pode falar, não, vai ser muito rápido. Aí mês que vem o cliente já está te ligando e perguntando, causa ganha, né? O cliente está te ligando dizendo, ué, mas não andou, você deu entrada no meu processo? Então por isso que eu sempre gosto de dar visibilidade e aí eu sempre gosto de jogar o pior cenário, né, pra gente trazer um melhor cenário depois. Então vamos supor que vai 30 dias, fala então que vai durar, vamos supor 15 dias, você fala, vai durar 30 dias.
Porque você tem uma entrega antecipada, muitas vezes, do resultado que você espera. Eu também sempre tento deixar bem claro. Outra coisa, a situação do causa-ganha. O que a gente tem de cliente que chega no escritório falando de causa-ganha. Não, isso é causa-ganha, doutora. Pode, não vou pagar nada de entrada, isso é causa-ganha. Pode protocolar que vai dar tudo certo. Daí eu sempre falo, sim, causa-ganha para um dos lados. Tem a 50-50. Alguém sempre vai ganhar. Exato. Então, por isso que é importante a gente, né, tomar esse cuidado de explicar para o cliente, tentar trazer, eu sempre falo aqui também, num vocabulário que não tenha juridiquês. Sim, super importante. Porque quando você fala para o cliente de uma forma, até a pensão e os alimentos, né? Quando você fala, vou pagar alimentos, eu vou pagar pensão, quando você fala alimentos, o cliente já nem entende o que é, já acha que tem que comprar um cartão do supermercado e entregar para a mãe. Comprar comida. Comprar comida, a cesta básica. Então, é tentar trazer realmente para uma linguagem que seja uma linguagem acessível do cliente. Então, bacana, doutora. Gostei muito desse bate-papo. A gente falou um pouquinho, né, dessa atuação na OAB agora, né, como que a OAB recebe ali, né, o jovem advogado, quando que é considerado jovem advogado, né, a importância do networking que é feito lá dentro. Eu acho que todo mundo passou aqui, né, por uma situação dessa. Então, assim, a gente realmente come bola no começo. Então, ter alguém que já viveu isso, que sabe, que tem conhecimento e vai te dar um direcionamento melhor, faz com que você voe mais longe, né? Sempre falo que a gente não voa sozinho, né? E com pessoas a gente consegue impulsionar essa nossa trajetória. Então, se eu tivesse isso no começo, com certeza eu estaria diferente hoje, né? Estaria muito melhor. Que bom, que bom, fico feliz. Então aqui nós estamos no caminho certo aqui com o pessoal da... Você entende de vendas mais do que ninguém. Então, nossa, né, estamos aqui no Comunidade Elite. E aí, pessoal, eu sei o quanto é difícil passar por esse momento da advocacia, que é um divisor de águas, né? Você está saindo da faculdade, você está passando pela prova da OAB, e aí você fica naquela situação meio bola dividida, né? Será que o que eu estou fazendo é certo? Será que eu vou ter, vamos dizer, sucesso na advocacia? Será que vai dar certo para mim? A primeira pergunta que vem é, será que vai dar certo para mim? Será que eu tenho capacidade de atingir, né, resultados bons? Será que eu consigo? Então vem N pontos de interrogação na cabeça dessa hora. E a doutora está aqui como sendo assim uma prova viva de que a advocacia dá certo. Ela saiu lá, né, de estagiária, estudante de direito, estagiária, o escritório aberto. Então, acho que a gente pode dizer que a advocacia também realiza sonhos, né, doutora? Super! Além de realizar os sonhos dos nossos clientes, né, você conseguir, por meio da tutela jurisdicional ou extrajudicial, resolver o problema dele, a dor dele, também realiza os sonhos pessoais, né? Qual foi o sonho, assim, que você conseguiu realizar na tua vida, que você nunca imaginou e que a advocacia te proporcionou isso? Ter ido para os Estados Unidos. Era um sonho que eu já tinha há muito tempo e eu realizei ano passado, em agosto de 2023. Então, eu construí toda a minha carreira ali desde 2020, tudo que eu fui, né, angariando e ter ido para os Estados Unidos. Ô, produção, põe uma foto da doutora aí. Boa. Arrasando nos States. Que legal. Isso. Inclusive, eu estava em Nova York no dia do advogado. Ai, que massa. Sim, muito legal. Foi super, assim, ó, pra mim, gratificante. Estar ali enquanto advogada, comemorando em outro país, um lugar que eu sempre tive o sonho. Né? Como você falou, eu falo 3 idiomas, né? A doutora é trilingüe. Isso. Quase poliglota. Quase. E, além disso, outras viagens também que eu já fiz pelo Brasil e alguns outros lugares também, né, Argentina, assim, que eu fui. Então, foi algo que eu sempre quis muito viajar. E também ter esse espaço, escritório... virtual. Ter esse escritório online me proporcionou isso também, por conta da minha maleabilidade de horários. Sim. Então, eu poder estar em qualquer canto do mundo trabalhando e também ter os meus horários me ajudou muito. Né? Então, um horário de flexível, né? Então, assim, uma coisa que te permite você fazer uma coisa que você gosta de viajar. Muito. Permite que você leve o teu computador aqui com você e você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Exatamente. Então, bacana. Ter ido para os Estados Unidos e ter conhecido vários lugares e ainda quero conhecer muito mais,
pela advocacia é algo que ainda dá mais satisfação e dá mais vontade da gente querer crescer cada vez mais. Então, você aconselharia o jovem advogado que está meio perdido, que está com aquele friozinho na barriga, que a advocacia vale a pena e que ele deve continuar na jornada? Tem a advocacia como realizador de sonhos dos clientes de vocês e pessoais também, porque tudo uma construção. Então, a partir do momento que também você vê os seus sonhos sendo realizados, isso dá ainda mais impulso para você querer prestar um bom trabalho. E realizar os sonhos das outras pessoas também, né? Realizar os sonhos das outras pessoas também, porque isso é super importante. Você está ali e você vê a cada processo que você consegue. Que você está construindo e ajudando. Sim, é muito gratificante. Nossa, por exemplo, essa até dos clientes que você indica, como aposentadoria que deu certo, como um processo de pensão que deu certo num valor que é adequado para a criança. Tudo isso que você vai construindo vai te dando também É um retorno teu para a sociedade também, né? A tua colaboração para a sociedade. Sim, que diferença que você quer causar no mundo. Sim. Legal. É super importante. Então, eu já quero aproveitar e fazer a pergunta aqui também para a doutora, vinculando aqui, né, já com relação ao nosso curso Elite Jurídica. O curso, ele surgiu com o objetivo justamente de sanar as dúvidas do jovem advogado, aquele jovem que está entrando agora na carreira, que ele tem aquele friozinho na barriga, sabe que às vezes, não sei se vai dar certo, ainda está assim, a cabeça nebulosa, não sabe para onde ir. Então, o curso surgiu justamente com isso. E para os experts, né, quem já é advogado, já está há um tempo na carreira, para ele pensar fora da caixa, para ele olhar para o escritório dele como sendo realmente um negócio, que muitas vezes o advogado acaba se perdendo. Então, esse curso, ele vai, né, tem algumas matérias importantíssimas, como o de precificação, definição de produto, olhar para o cliente, né, a importância do cliente, como que você aborda o cliente. Ele tem uma estrutura onde a gente fala de contabilidade entre receita, despesa, olhando para o lucro também. Ele tem uma definição de onde você pode captar clientes. Então, eu procurei trazer para dentro desse curso, né, a nossa organização aqui, procura a organização pedagógica, procurou trazer para dentro do curso pontos super importantes para realmente assim, a gente impulsionar o jovem, mas também ajudar os experts. E aí eu quero ouvir de você, se você tivesse na tua época, né, a hora que você começou a fazer a tua graduação, se você tivesse participado de um treinamento como esse, né, se teria sido importante para você, se você teria alavancado a tua carreira mais rápido, o que você entende sobre isso? Nossa, seria super importante, porque principalmente no começo, quando a gente tem essa dificuldade de precificação, que a gente não sabe, né, não sabe às vezes como lidar ali com o cliente, seria muito importante, né, se eu soubesse, por exemplo, dessa maneira de fazer um encaminhamento, né, uma proposta de honorários, talvez naquele começo eu teria conseguido ainda mais clientes ou ainda ter cobrado um preço melhor. Do que eu fiz. E aí, para nós encerrarmos, então, o nosso bate-papo, eu queria... Ai, foi muito bom! Sim. Queria que você deixasse aqui para nós um conselho para quem é um jovem advogado que está entrando hoje na carreira, que está com aquele friozinho na barriga, que está meio perdido ainda. Um conselho para o jovem advogado e um conselho para o expert, aquele, vamos dizer assim, aquele profissional que já está aí 10 anos na carreira de advogado, né, 15 anos na carreira. Então, se você pudesse fazer hoje sentada onde você está, se você pudesse olhar os dois extremos, né, um do jovem e um do expert, que conselho você daria para cada um deles? O primeiro conselho para todos, na verdade, é nunca parem de estudar, nunca parem de se especializar. Isso é algo que eu sempre falo nos discursos da Jovem Advocacia, que é não parem de estudar. O estudo ele é muito importante, e não só o estudo jurídico, do conteúdo jurídico, mas soft skills, né, vendas. Importantíssimo. Ainda mais que o advogado ele é um empreendedor, de certa forma. Então, o estudo ele tem que ser constante. O segundo conselho que eu daria para todos também é desenvolva-se pessoalmente, né? Isso inclui no estudo mais o desenvolvimento pessoal, né? Oratória, isso é muito importante. Até questão de vestimenta, né? Eu sigo no Instagram. O belo vende. Ilustre a sua armadura, né? Sim. Por mais que você não é o seu estilo, você tem que passar uma imagem. E a gente compra por beleza, né? A gente tem aquilo ali, todos os produtos, então por que um serviço não seria diferente?
E aqui a gente não está falando de roupa cara, né, doutora? Não Isso. estamos dizendo para você ir lá e comprar um terno da Armani, né? Se Uma puder, bolsa da tudo Chanel. bem. Não. Se puder, ok, né? Sim. Trabalhamos para isso. Trabalhamos para comprar nossas no bolsas da começo- Chanel. Mas é justamente isso, é você se portar como um advogado. Imagina só, se vem uma senhora que é tradicional ainda, entra no teu escritório e vai encontrar você advogado de chinelo e de bermuda. Não casa, né? Não casa. E outro conselho super importante para todos, na verdade, eu acho que todas as minhas dicas são para todos. Para todos, sim. Porque tudo a gente tem que se desenvolver, né? Tendo experiência ou não na advocacia. E um último conselho é desenvolva o networking com pessoas do seu círculo e pessoas fora do seu círculo. Com advogados e não advogados. Por que advogados? Porque, como a gente falou, as parcerias elas são super importantes. O advogado, ele não é o seu concorrente principal. Ele pode ser o seu amigo. E, inclusive, até se você está no lado contrário, né, numa audiência, por exemplo, de família, a parte contrária está sendo representada por um advogado que você conhece. Às vezes, aquilo ali vai facilitar de você fazer um acordo. E isso ali vai dar o resultado esperado tanto para o seu cliente quanto para o cliente dele. Então, isso é algo também que a gente fala sempre nas reuniões da Jovem Advocacia. E ali, né, somos repletos de advogados. Sim. E por que esse contato é bom? Justamente por isso, né? Para o teu trabalho, desenvolver. E a OAB, enquanto instituição, né, não é só para cobrar anuidade, né? Não. Proporciona, né? Ela proporciona vários eventos. Isso é bem legal. Eu lembro que quando a nossa presidente seccional foi a primeira advogada presidente de uma seccional aqui em Santa Catarina, né? No mesmo ano, acho que foram outras de São Paulo, e foi a primeira vez. Então, todos nós da OAB nos reunimos, fomos até Florianópolis. A OAB, ela fornece vários eventos super bacanas. Então, isso é importante. Por que eu vou falar com um advogado? Não, ele é super importante, né? E até mesmo para você crescer enquanto profissional no seu estudo, porque às vezes aquele advogado que vai te responder uma dúvida jurídica que você não sabe, porque ele tem conhecimento. Hoje a presidente da OAB de Balneário Camboriú, ela trabalha na área de direito de família, né? E a secretária também adjunta também trabalha no direito de família. Então, olha que bacana você ter esse contato, porque às vezes você vai ter uma E são dúvida. pessoas de know-how, né? São pessoas que, assim, você vai tirar uma dúvida ali há anos. E não vão te dar um conselho furada, vamos dizer assim, né? E até um meio de fazer uma possível parceria, claro. Né? Até naquele método de 50-50, você atua junto, ela também atua, você aprende com ela, e aí assim você vai crescendo cada vez mais. Bacana. Então, muito obrigada, doutora, pelos seus conselhos, pela sua entrevista aqui conosco hoje. Estamos muito felizes em te receber aqui. A sua caneca, né, do Comunidade Elite, ele tá chegando. Depois a doutora, quando chegar, ela vai postar nas redes sociais, porque ela vai ganhar uma caneca da Comunidade Elite, vai adorar a caneca. Então, muito obrigada por ter vindo. Se quiser fazer um agradecimento para a comunidade, fica à vontade. Eu quem agradeço. Foi uma honra participar aqui. Obrigada a todos que permaneceram aqui até o final. Inclusive, se vocês tiverem mais alguma dúvida ou alguma dúvida de direito de família, ou alguma coisa específica que eu puder responder aqui, por aqui vai ficar o meu Instagram. Vocês podem me perguntar, fui autorizada aqui. Fiquem à vontade em perguntar. Eu já fiz o crivo e dei o aprovado. Então, vocês não vão receber conselho furado da doutora, viu? Perfeito. Muito obrigada. E espero que vocês alavanquem na carreira, que vocês sejam uma potência. Obrigada. Valeu, pessoal. Tchau.